Meia atacante novidade aparece para Ramon Dias em treinamento no Vasco para o Brasileirão. Por aqui comentaremos um pouco mais sobre tudo o que acontece ao redor do Vasco da Gama. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco se mantém bem ativo, se preparando para a estreia no Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 13 de abril contra a equipe do Grêmio. E o clube tem se movimentado no mercado de transferências, como fez mais recentemente, trazendo algo em torno de 9 reforços para a temporada de 2024. Essas contratações representam um investimento que foi também muito significativo, ultrapassando a casa dos 120 milhões de reais. De acordo com as informações divulgadas pelo Lance, o Vasco desembolsou um total de 120,2 milhões de reais nas contratações que foram realizadas para este ano de 2024, superando inclusive o montante que foi investido ainda em 2023 na temporada passada, que girou em torno de 115 milhões de reais. Esse aumento no investimento busca também fazer com que o Vasco se torne uma equipe cada vez mais sólida, mesmo tendo ainda alguns pontos de críticas, principalmente pelo torcedor vascaíno, que entende que esse dinheiro poderia ter sido muito melhor investido nas escolhas que o Vasco realmente realizou para contratar os jogadores nessa temporada atual de 2024. A chegada dos novos reforços fizeram com que o Vasco tivesse assim um número de opções um pouco mais escalada na sua equipe e elenco atual. No entanto, ainda há algumas posições bem prioritárias que o Vasco não se deu tanta atenção, mas que necessitava e muito de um olhar diferente para contratações no momento. São certamente duas temporadas de um investimento muito significativo. Tanto 2023 quanto 2024, o Vasco ultrapassou a casa dos 100 milhões de reais nos reforços que foram contratados sob seu total. Em 2024, o Vasco já tinha construído toda uma base em relação à equipe de 2023. Precisou gastar os 120 milhões de reais apenas para contratar alguns reforços pontuais e um ou outro jogador que se tornou titular nesse primeiro momento de 2024. Agora, resta saber se essa equipe atual conseguirá ter um resultado no Campeonato Brasileiro melhor do que foi em 2023. Você, torcedor vascaíno, confia que o Vasco atual conseguirá ter um resultado melhor? Comente aqui abaixo a sua opinião referente a mais esse tema. O Vasco tem aumentado bem a sua rotação para que consiga, assim, manter-se em um ritmo pleno de preparação, dedicando-se intensamente aos treinos nessa semana atual. O Vasco tem uma agenda dupla de atividades. O time tem buscado aprimorar as estratégias para os desafios que virão pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Além disso, terá a oportunidade de avaliação que tem se aproximado com um jogo-treino marcado ainda para o próximo sábado, partida essa que acontece contra o Volta Redonda em São Januário. Após vencer o Olaria por 5-0, o Vasco agora se prepara para um novo teste. Desta vez o cenário será São Januário, a palco em que os torcedores cruzmaltinos não poderão se fazer presente. No entanto, é importante ressaltar que, diferente do último confronto, este jogo-treino não terá mais uma vez o acesso aberto aos torcedores vascaínos. Assim, a intensidade dos treinos em 2 turnos tem refletido no comprometimento e toda a estratégia elaborada por Ramon Dias e sua comissão técnica para fazerem com que o Vasco esteja o melhor preparado possível para a estreia no Campeonato Brasileiro de 2024. O cruzmaltino ainda tem muita coisa a ser corrigida, o torcedor sabe disso e a comissão técnica também sabe perfeitamente que isso é necessário ser feito. Com as proximidades do Campeonato Brasileiro já também sendo ligadas, torcedor cruzmaltino tem visto essa equipe atual recebendo alguns compromissos a serem realizados. O próximo será contra o Volta Redonda, a equipe que o Vasco também já enfrentou no Campeonato Carioca e também sentiu algumas dificuldades no compromisso oficial, mas que agora terá um jogo treino para também testar um pouco mais da sua
a qualidade dentro do estádio de São Januário. Você, torcedor vascaíno, que tem achado sobre a equipe do Vasco ter buscado esses compromissos atuais que têm sido agendados para que os jogadores possam se manter em um ritmo mais adequado? Comente aqui abaixo. Na mais recente entrevista coletiva realizada por Pedrinho em São Januário, o presidente da Associação do Vasco abordou algumas questões relacionadas à sua gestão nos primeiros 60 dias à frente do clube. Um dos pontos centrais discutidos foi justamente a parceria com a 777 Partners, que, segundo Pedrinho, não tem transcorrido conforme suas expectativas foram criadas. O dirigente vascaíno ainda expressou um pouco de sua frustração com a falta de comunicação e participação com a empresa, detentora de 70% da SAF nas decisões relacionadas ao futebol do Vasco. Lembrando, a Associação do Vasco ainda tem 30% e os outros 70% fazem parte da 777 Partners. A situação que tem sido descrita por Pedrinho é também colocada como estranho por ele mesmo, especialmente considerando que a 777 Partners o procurou quando ele ainda atuava como comentarista. Essa desconexão entre as partes envolvidas tem gerado alguns desafios significativos e principalmente algumas questões abordadas pelo torcedor vascaíno neste presente momento. Falando agora um pouco mais diretamente sobre o futebol do Vasco, um nome que tem aparecido bastante no elenco do Vasco atualmente é Lucas Zucaredio, o talentoso meia atacante de apenas 17 anos de idade e que tem um potencial colocado como uma verdadeira promessa na base do Vasco. O jogador passa por uma ascensão e tem sido bastante notado, por isso, recentemente foi convidado a treinar com o elenco profissional do Vasco e quem sabe, já nas próximas oportunidades, possa receber tempo para jogar no time profissional do Vasco. O atleta de 17 anos atua como meia atacante e desempenha uma função bastante buscada no futebol moderno atualmente. A sua trajetória na categoria sub-20 do Vasco tem chamado bastante atenção e por isso que o jogador foi convidado para também estar por um período de treinamentos na equipe profissional do Vasco. O Vasco que não tem utilizado muito das suas categorias de base com Ramon Dias, quem sabe isso possa mudar. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.